Opa, meu parceiro! Bom, tio Condoriano aqui. O anime de hoje começa com uma garota de cabelos prateados adentrando o pátio da escola e chamando a atenção de todos os seus colegas por conta de sua beleza. Logo, ela é identificada como Kujo, uma garota russa, filha de um diplomata. Enquanto todos comentam sobre ela, um outro estudante se aproxima com a intenção de cortejá-la, dizendo que ela é muito bonita, perguntando se Kujo gostaria de almoçar com ele. A mesma recusa, dizendo que o rapaz está sendo direto demais. O garoto, não se dando por vencido, pede o contato da estudante com o intuito de se aproximar aos poucos. Kujo diz que será obrigada a negar, pois infelizmente não tem nenhum pingo de interesse no garoto. E todos em volta ficam mais perplexos ainda, já que o garoto é conhecido como Ando e é o mais cobiçado de toda a escola. E nossa garota russa o rejeitou como se ele fosse nada. Mas antes de sair, ela dá mais um esculachozinho e diz ao rapaz que o colar que ele está usando é contra as regras da escola. Tudo isso numa frieza digna de um russo. Ela adentra sua sala mais uma vez, chamando a atenção de todos e cumprimenta um de seus colegas. Kuzi é o nome dele. Porém, o mesmo se encontra dormindo. Kujo dá um chute forte na cadeira do rapaz, fazendo ele acordar e desequilibrar levemente. A menina o repreende por estar dormindo em sala e pergunta se ele ficou até tarde assistindo animes novamente. O garoto responde que sim, já que o anime terminou depois de 1 da manhã e, além disso, a discussão sobre o episódio durou mais 2 horas depois disso. Kujo, com os olhos e expressão totalmente frios, fala para o menino não fazer mais isso, porque isso vai comprometer o rendimento dele na escola. A garota o chama de idiota por fazer isso. Ofensa essa que é aceita de bom grado por Kuzi, que diz que se ser idiota é assistir e processar o seu amor por uma obra, então ele é um idiota sim. A estudante russa muda de ideia, chamando o rapaz de idiota sem salvação. Caraca. Enquanto o rapaz boceja mais uma vez, Kujo o chama de uma palavra em russo, deixando o rapaz surpreso e levemente encabulado. Ele pergunta a ela do que ela o chamou, e a mesma diz que apenas falou que acha ele o patético. Kuzi pergunta para sua colega se ele pode acompanhar a aula de química pela apostila dela, uma vez que ele esqueceu a dele em casa. E a menina diz que sim. O menino mais uma vez pega no sono, dessa vez durante a aula de química. E enquanto o professor está fazendo a explicação, ele direciona uma pergunta à classe. Kujo espeta o menino com uma lapiseira, fazendo ele levantar a mão. E achando que o garoto sabia a resposta, o professor redireciona a pergunta ao nosso garoto, que sem saber qual a pergunta, vira para a colega em busca de salvação. Kujo aponta para a resposta errada, fazendo com que o colega propositalmente erre, e em seguida ela levanta e responde a pergunta de maneira correta. Kuzi reclama com Kujo e pergunta por que ela apontou para a resposta errada. Ela disse que apenas estava apontando para a pergunta, deixando o garoto levemente irritado. Em seguida, a garota novamente o chama pela mesma palavra em russo. Nosso menino, levemente constrangido, pergunta novamente o que ela quer dizer, e a estudante diz que apenas estava chamando de idiota novamente. E é aí que a gente descobre que o nosso garoto sabe e entende muito bem russo, ou seja, ele sabe que ela não chamou ele de idiota, mas sim chamou ele de fofo 2 vezes, e fica vermelho com a situação. Kujo, achando que o garoto não sabe falar russo, profere uma frase inteira dizendo que o nosso garoto parece um bebê quando fica vermelho. Ele decide não dizer que estava entendendo tudo, e após o sinal tocar, Kuzi se permite mexer um pouco na internet. Ao ver que o garoto tá descumprindo mais uma regra da escola ao mexer no celular, Kujo volta e chama a atenção, dizendo que o uso do aparelho só é permitido em casos de emergência. Kuzi explica que a situação é de fato uma emergência, e então Kujo pergunta o que exatamente está acontecendo, e Kuzi explica que o seu jogo está prestes a acabar. Mas Kujo diz que ele é muito ousado em fazer aquilo ao lado de uma representante do conselho estudantil, e no meio da partida ele demonstra muita felicidade ao conquistar uma das personagens do jogo, chamada Tsukuyomi. Kujo pega o celular da mão dele para confiscar e vê que ele estava falando de uma deusa, a deusa da lua na mitologia japonesa. Kujo só estranha o fato de que Tsukuyomi, ali no jogo, tem um cabelo prateado ao invés de cabelos pretos. Porém, Kuzi afirma que esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença. Afinal, a personagem é bonita de qualquer jeito. Ouvindo isso, Kujo volta para o seu lugar e diz que ela também tem cabelos prateados, só que ela fala em russo. Kuzi entende perfeitamente, mas continua trazendo teatro, perguntando o que ela disse. Então Kujo diz que apenas o chamou de viciado em jogos.
Kuzi deixa claro que esse rótulo não pode ser atribuído a ele, afinal ele só é um jogador casual, um free-to-play, não daqueles verdadeiros viciados pay-to-win. Um tempo se passou e vamos direto para o intervalo do colégio, onde Takeshi começa a reclamar dizendo que gostaria de ser popular entre as mulheres, mas Kuzi o ignora, conversando apenas com seu outro amigo. Afinal, eles acreditavam que o garoto estivesse apenas surtando como sempre. Que amizade saudável, né? De repente, todo o conselho estudantil aparece por lá. Takeshi continua encantado com as meninas e diz que adoraria se aproximar de Kujo. Porém, o outro amigo diz que ela aparentemente tem namorado. Afinal, ela sempre dispensa todos os garotos usando essa desculpa. E Kuzi, por sua vez, diz que Takeshi não teria chance alguma com Kujo de qualquer forma, mesmo se ela tivesse solteira. Ao ver esse comentário, o garoto se irrita e diz ter inveja da proximidade que Kuzi tem com Kujo. Kuzi deixa claro que isso não é privilégio nenhum, como ele imagina, afinal, ela sempre se desaponta com ele. Mas para Takeshi, isso é melhor do que ela tratá-lo com indiferença. Ele acredita que teria mais chance com Suo, uma outra garota que é mais aberta com todos, mas para acabar com a alegria do Takeshi, o colega ao lado lembra que Suo ainda é um nível alto demais para ele. Além disso, a garota já recusou ainda mais pretendentes do que a própria Kujo. Nisso, o Takeshi se lembra que Suo, além de bonita, é muito rica, portanto, ela já deve ter o seu noivo. Ele pergunta ao Kuzi se ele sabe algo referente à vida amorosa de Suo. Porém, ele simplesmente ignora essa pergunta. Em seguida, Suo dá uma olhada para ele com um sorrisinho muito do mal intencionado e justamente pede ao garoto para que se elas possam se juntar a eles na hora do almoço. Eles começam a conversar sobre diversos assuntos casuais, quando Suo reclama do fato do lamen da escola não ser tão picante. E Kuzi, por sua vez, diz que a comida poderia ter um pouco de lau, de temperinho, tá? Suo curte a ideia e diz que irá levar esse assunto para o conselho estudantil. O que é esquisito, porque elas são o conselho estudantil. Kuzi pede para ela parar de tratar de assuntos administrativos com tanta irresponsabilidade. Suo diz estar apenas brincando e, do nada, no meio da conversa, ela revela que já é amiga dele desde quando eles eram crianças. Kuzi pergunta mais sobre a relação dela com Kujo. E Suo diz que pretende ser mais próxima dela. Porém, a própria Kujo deixa claro de que não tem graça alguma ser amiga dela. A autoestima tá em dia, né? Mas mesmo assim, para Suo, elas ainda podem formar um laço de amizade. E quanto ao Kuzi, ela pergunta se ele chegou a pensar na sua oferta de entrar para o conselho estudantil. Oferta essa que ele se recusa quase que instantaneamente, pois não tem o menor interesse nisso. Suo insiste e diz que ele combinaria muito com esse posto, já que ele tem experiência como vice-presidente. Kujo fica muito curiosa sobre isso, então Suo diz para ela que quando ela era presidente do conselho estudantil do segundo ano do fundamental, Kuzi foi seu vice-presidente. Ele deixa claro que só entrou pro conselho porque queria ajudar a Suo. Afinal, ela não poderia ser presidente do conselho estudantil sem um vice. Depois disso, Kuzi volta a ficar a sós com Kujo, que diz estar surpresa com o fato de que Kuzi conhece Suo. Afinal, ela não imaginava que Kujo tivesse alguma amiga. Ele aponta para ela e diz que eles também são amigos. Ao ouvir isso, ela fica toda envergonhadinha e deixa o local voltando para sua casa. Kuzi sonha com a época que ele tinha uma amiga de infância, quando eles ainda eram crianças e ficavam admirando o pôr do sol juntos. De repente ele acorda e se lembra de que estudou russo insanamente, justamente para conseguir falar com essa sua amiga de infância. No entanto, ele nem ao menos lembra o nome dessa garota hoje em dia. Ele acorda bem mais cedo que o normal e resolve seguir para a escola e aproveita para arrumar a sala. Logo em seguida, Kujo vai até a sala dos dois e acha muito estranho o fato dele ter acordado tão cedo, já que o garoto sempre chega na escola tarde e com muito sono. Ele se aproxima dela e nota que suas meias estão molhadas, então Kujo explica que um caminhão passou rápido por uma poça e espirrou água em sua perna. Ela diz que trouxe outro par de meias limpas e que isso vai resolver o problema. Ela volta a falar sobre a vez que Kuzi assumiu o cargo de vice-presidente e pergunta se ele realmente não quer entrar para o conselho estudantil. Ele volta a falar que não está interessado em nada em se envolver com essas coisas. Kujo então finaliza o assunto começando a tirar as meias, fazendo com que Kuzi olhe para o outro lado com muita vergonha. Ela se aproveita o fato dele ter ficado sem graça e pede para o garoto pegar a meia reserva que está no seu armário, com a desculpa de que ela acabou tirando
usando uma das meias. Ela não pode ir até lá, pois estaria infringindo o código de vestimenta da escola. Ele faz esse favor a ela, porém, a garota, toda trabalhada na má intenção, pede pra ele colocar a meia nela. E Kuzi, completamente constrangido, pergunta o que deu na garota. Kujo diz que aquilo é apenas uma forma de recompensar ele por ter pegado a sua meia. Só que em russo, ela fala que também se sente recompensada em ver ele fazendo aquilo nela. A menina é atacante, bicho. Essa menina é atacante. Ouvindo essa nova flertada dela, Kuzi se questiona do porquê ela demonstra tanto afeto por ele em russo, mas finge de desentendido e pergunta o que ela disse. E Kujo diz que o chamou de covarde, pois ele demorou muito para colocar a meia na sua perna. Ouvindo esse desaforo, Kuzi pega a perna dela com firmeza e diz que não irá aceitar ser chamado de covarde sem fazer nada. Ele pega a meia, começa a colocar na perna dela, quando de repente a sua mão bate bem na zona do agrião da moça ali, que com razão e no desespero dá uma bicuda nele, fazendo ele voar longe, deixando ainda mais as suas coisinhas à mostra. Após o final da aula, nosso menino tenta conversar com Kujo, que diz que não está mais tão chateada com ele. Inclusive, pede desculpa por ter chutado o garoto, que fala que deveria agradecer a menina por ter proporcionado a ele uma visão tão bonita. Kujo se enfurece mais uma vez, só que dessa vez desfere um soco na cara de Kuzi, arremessando o garoto metros à frente, pois ele está falando de sua parte do corpo que possui um nome parecido com o sinônimo de gato. Se é que você me entende. Em inglês também. Ela sai correndo depois disso, com Kuzi atrás dela, querendo pedir desculpa a qualquer custo. Após muito tempo de perseguição, eles finalmente pararam para conversar e Kuzi oferece uma bebida para ela, de um jeito um tanto quanto esquisito, que parecia que ele estava pedindo a menina em casamento. Esse cara é doente, não é possível. E fala que é a bebida preferida dela. Uma maneira de tentar se reconciliar com a garota. Ela dá um gole e em seguida pergunta a ele se ele também quer dar um gole na bebida. Só que a bandida pergunta em russo. Quero ver perguntar em japonês. Se bem que ele entende em russo também, né? Só que ela não sabe disso. Ela quer testar se o garoto o entende. Só que é algo tão inusitado de se perguntar, porque aquilo seria um beijo indireto sugerido por ela do nada. E isso faz dar tela azul no nosso garoto e ele ficar travado. Só que por conta dele não ter respondido, a Kujo acha que ele não entendeu. Só que ele travou justamente porque ele entendeu. Passa. Eu já de cara gostei desse anime aqui. Acho que vai ser bom demais. Um romance de uma menina que numa língua ela é uma tsundere e na outra vira um atacante de primeira. Putz, isso aqui é ouro. E eu tô com muita vontade de ver como vai se desenrolar essa trama, já que ela claramente gosta dele e ele parece que gosta dela também. Então, bora acompanhar de perto essa história. Se inscreve, deixa o like e comenta aí embaixo quem quer a parte 2. Tio Condoriano vai voltar com mais vídeos aqui no canal. Eu vejo vocês numa próxima e valeu!